Olá, ser iluminado! Bem-vindo à Epifania 777. Se você é novo por aqui, eu me chamo Leci Sampa e hoje eu estou aqui para fazer uma leitura semanal e intuitiva para o signo de Leão, leoninos nascidos de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Essa é a leitura semanal de vocês, Leão. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se aqui neste canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo deste canal, porque este canal tem um propósito de contribuir com o despertar da tua consciência, com o teu despertar espiritual, com o teu desenvolvimento emocional, com o teu desenvolvimento humano de forma geral, tá bom? Então ativa o sininho de notificações, participa, comenta, deixa a tua energia de troca aqui para que o universo saiba que você faz parte dessa egrégora, que você quer continuar recebendo os recadinhos através deste canal, tá bom, Leão? Não sei se eu falei, peço que inscreva-se, que me siga lá no Instagram, o link vai estar aqui abaixo para que você conheça um pouco mais sobre mim. Eu sou gente boa e eu posso provar. Lá eu levo um pouco da minha vibe, um pouco da minha vida, um pouco da minha persona e também trago alguns conteúdos de expansão de consciência um pouco mais leve, tá bom? Eu vou abrir a energia de vocês da semana com o oráculo Acredite em Sua Própria Magia. Então vamos lá para o signo de Leão, qual o conselho, qual o direcionamento para os leoninos, por favor, espiritualidade, o que tem a dizer para o signo de Leão, qual a mensagem para os leoninos. A primeira energia é universo, nós todos somos apenas poeira cósmica. Mais que, por favor, para Leão. A segunda energia, Rainha Má, você merece açúcar e não sal. Mais uma energia. Mais uma energia, por favor, para Leão. O que mais sobre esta mensagem? Não, gente. 3 cartas, não, eu quero só uma carta, por favor. Tô muito gripada, Leão, ainda, então não se importa se eu ficar fluente. Vermelha, perdoe. Inclusive, eu vou até pegar um pouco de água pra mim antes que eu comece a tossir. Um momento, Leão. Deixar um copinho de água aqui. Porque, gente, eu tô naquela tosse seca de gripe, sabe? Que passou a semana passada, eu não gravei, porque eu tava super mal. Mas vamos lá. No fundo de deck, eu tenho um banquete, diminua o ritmo e celebre a si mesmo. Olha só, Leão, o que é que eu tô sentindo aqui, né? Essa carta, né, universo, nós somos todos apenas poeira cósmica. Sempre que ela cai, me gera aquela sensação de que alguém se colocou como sendo o centro do universo em determinada situação, né? E o que é que eu sinto aqui, né? Eu sinto, a sensação que eu tenho aqui é como se em alguma situação, porque essa carta fala de que às vezes a gente não cumpre, muitas vezes com a nossa parte do acordo, com a nossa parte da situação, a gente não faz 100% do que a gente deveria fazer, e isso gera um determinado desequilíbrio na nossa vida. E muitas vezes a gente esquece que nós não somos o todo, que existe o todo e que a gente precisa fazer a nossa parte para que o todo funcione da maneira boa e coerente para todo mundo. E aí, com essa carta Rainha Má e essa carta Culpa aqui, eu tenho uma situação que, assim, é tipo como se você tivesse se sentindo prejudicado por alguém. É como se você estivesse culpando alguém por alguma situação. É como se você estivesse triste com alguma pessoa por alguma situação que você esteja passando, ou que você esteja vivendo nesse momento, que de qualquer forma te traz um desarranjo, uma desarmonia na tua vida, te provoca tristeza, te provoca ansiedade, te provoca um pesar muito grande, e é como se alguém tivesse aqui no centro sendo a pessoa má da situação
E aí, se é você que tá se colocando como essa pessoa má da situação, porque eu sou o eixo, o pivô de todo esse problema, o pivô dessa situação, eles estão dizendo assim, calma lá. Peraí, você não é o todo poderoso, não foi você que fez essa merda toda sozinho, não. E se você tá culpando outra pessoa por determinada situação, eles estão dizendo a mesma coisa. Peraí, calma lá, essa pessoa não é essa última bolacha do pacote que é capaz de fazer essa situação ser derrotada ou sei lá o que aconteceu aí sozinho, não. Existe uma parte da situação que realmente foi você, e existe uma parte da situação que não foi você e vice-versa. Existe uma parte da situação que é culpa dessa outra pessoa e existe uma parte que também não é culpa dela. Mas o que é que acontece aqui? Independente do que esteja acontecendo, é preciso existir um perdão. É preciso existir um momento para que você deixe as coisas mais leves, até para que isso não te prejudique de vários níveis, de várias formas, né? Porque essa carta perdão, ela traz uma reflexão para o que de fato é importante ser considerado nesse momento da situação, né? Essa carta, ela traz uma autorreflexão sobre a necessidade de você estar guardando essa mágoa sobre essa pessoa, né? De você perceber que de alguma forma existe algo para ser aprendido nesse momento. Se é algo sobre você, se é algo sobre a outra pessoa, tá? Você vai aprender. E a questão de perdoar ou se perdoar, perdoar outra pessoa ou se perdoar, também não precisa ser algo que você tem que cobrar, que seja imediato de você. Vai ser gradativo, vai ser no seu tempo, vai ser passo a passo. Porque o aprendizado que você precisa colher dessa situação não vai vir da noite para o dia. É necessário um amadurecimento, é necessário uma maturação. Vê a quantidade de frutinhas que tem aqui, as frutas elas estão bem maduras. Sabe? É como se elas estivessem espremidas, elas estivessem desgastadas por algum tipo de situação desordeira que aconteceu nesse ambiente. E aí é como se realmente as coisas elas só pudessem serem colhidas no tempo correto. Mas que você não pode, não deva carregar essa pessoa ou essa situação num lugar tão ruim, ou se colocar em um lugar tão amargo, tão autopunitivo e tão doloroso, porque primeiro, você não é um alecrim dourado. Então, tipo assim, essa pessoa não ia fazer tudo isso para te prejudicar. Então, não se sinta a pessoa mais prejudicada do universo, né? Porque existe um quê disso aqui. Foram mal comigo, me atacaram, né? Porque essa carta fala de alguém que em determinado ponto se coloca como esse centro do universo, até mesmo, primeiro, de um certo lado, sem compreender o seu determinado tamanho, quando ela se coloca no aspecto muito negativo da coisa. Eu não sou o suficiente, eu não fui o suficiente, ou qualquer coisa do tipo. Como para quem se coloca o alecrim dourado da situação. Eu aconteci, eu dei tudo de mim, eu resolvi, eu estava à frente e essas pessoas foram ruins comigo. Entende o que é que tá pegando? E de qualquer forma, dentro dessa situação, você tem o seu galardão, né? Você tem o que comemorar, você tem como se colocar no trono diante dessa situação, mesmo que você também não tenha 100% de acerto, porque ninguém nessa situação vai ter, ninguém tem situação alguma, ninguém tem 100% de acerto. A gente erra e a gente acerta em N coisas. E principalmente quando se trata de colher aprendizados, que essa carta fala também de colher aprendizados, às vezes a gente erra mais do que o que a gente acerta, porque é aquele erro que vai justamente nos provocar a dor que a gente precisa para maturar e amadurecer esse conhecimento e colher esse aprendizado, entende? Nossa, veio tudo assim de uma vez. Vamos lá com o oráculo, o tarô de Waite, para ver do que é que essa situação pode estar falando. Essa pode ter sido a primeira mensagem, uma mensagem
que não tem a ver com o restante da leitura, ou pode sim ter tudo a ver, lembrando que se não é a tua história, não traz para você, solta para o universo, porque pode servir para outra pessoa, tá bom, Leão? Vamos lá, por favor, clarifica para mim as cartas que estão aqui na mesa para Leão. Signo de Leão, o universo quer falar o quê? 2 de ouros, uma carta que me fala sobre você equilibrar um momento e entender que tudo faz parte do movimento da vida, do subir, do descer mesmo, e que é nesse movimento que as coisas conseguem se equilibrar. Sabe? É tipo assim, é normal esse tipo de coisa? É normal esse tipo de situação, porque é esse tipo de situação que traz o equilíbrio e consegue mostrar de fato, quem é quem, o que é o que em cada ponto. Consegue colocar as coisas no lugar, sabe? Rainha Amada, o que fala? 4 de copas. É tipo assim, existe algo que você não quer aceitar nessa situação. Tem algo nessa situação que você se nega a aceitar, que você se nega a perceber, que você se nega a olhar. Vermelha fala do quê? Porque existem algumas ilusões, existem algumas confusões, existem algumas dúvidas, ou várias dúvidas relacionadas a essa pessoa, a essa situação, tá? E no fundo, é como se de fato aqui existisse até alguém que não sabe muito o que quer. Porque a carta do 7 de copas com a carta do... A carta do 7 de copas com a carta do 4 de copas e o 2 de ouros, me traz muito aquele aspecto de alguém que fica assim, tentando equilibrar, porque ao mesmo tempo quer várias coisas ao mesmo tempo, ou não sabe bem o que é que quer. Então, tipo assim, você não pode também julgar tanto a outra pessoa, porque você também não estava muito sabendo o que é que você queria nessa situação. Ou talvez, né, a energia pode estar espelhada, pode ser a outra pessoa com relação a você. Tipo assim, ela não pode te cobrar nada porque ela não sabia o que é que ela queria nesse momento. Ela tinha várias coisas para ela escolher. Talvez essa pessoa tenha feito uma escolha errada, ou talvez você tenha feito uma escolha errada relacionada a qualquer situação que seja. Mas é nítido e claro que alguém aqui também não aceita perceber, não aceita olhar, não aceita enxergar, que pode não ter feito uma escolha muito equilibrada, ou que não tenha sido equilibrado nas suas escolhas. Vamos lá. Clarifica para mim o 4 de copas. Olha só, 4 de copas, 9 de espadas invertido junto com o As de ouros invertido. Gente, o 9 de espadas fala de uma preocupação, o 9 de espadas fala de um sentimento de desespero, de incapacidade de percepção. Mas incapacidade de percepção também no sentido de que alguém está tão pressionado, alguém está tão atormentado com algumas insatisfações e até mesmo com algumas fantasias, que alguém não consegue perceber o que lhe está sendo entregue, o que lhe está sendo ofertado. E talvez, e isso não está te permitindo, não enxergar isso que está sendo te ofertado. E que, né, existe aqui para mim alguém que se sente de determinada forma desequilibrado emocionalmente.
Porque, olha só, eu tenho 4 de ouros, eu tenho 2 de ouros, eu tenho 4 de copas, uma pessoa que tenta equilibrar o que lhe é ofertado, o que lhe é oferecido, mas que ao mesmo tempo tá muito distraído com várias coisas. Muito distraído, sabe? Tem muita distração, tem muita coisa que vem, tem muita ilusão, tem muita perturbação mental. E isso não te permite ou não permite essa pessoa adentrar a um novo momento da vida, passar por um portal, passar por um espaço de bastante crescimento, de bastante evolução, que é o quê? Um ás de ouros. E aí, a partir do momento em que... E essa carta da Rainha Má, você merece açúcar e não sal, pra mim me fala sobre até mesmo as tuas escolhas. Você escolhendo entrar em um espaço que não representa esse ás de ouros, né? Que seria a felicidade, a satisfação, o equilíbrio financeiro, emocional, né? Equilíbrio financeiro, emocional, tá? Só que aí o que é que acontece? Quando você não consegue entrar nessa energia desse novo portal, né, desse portal do Ás de Ouros, por conta de todas essas loucuras, e aí entenda loucuras, essa quantidade de informação que chega na sua cabeça, você se sente prejudicado e meio que prova de um lado muito amargo da vida. E é como se eles dissessem assim... Olha só, Leão, você merece mais. Se perdoe. Perdoe essas pessoas, perdoe essa pessoa, perdoe esse passado, perdoe esse sentimento, perdoe essa situação, para que você consiga adentrar esse portal. Porque é muita distração aqui, gente. Ó, o 4 de copas tá sendo oferecido, mas a pessoa tá no 9 de espadas, enquanto o ás de ouros fica aqui invertido. É uma pessoa nitidamente perdida em ilusões e passando por muitas dificuldades, vivendo uma vida miserável, uma vida escassa de sentimento, de dinheiro, de amor, de autorreconhecimento, né? Porque essa carta perdão também fala desse auto-reconhecimento, se sentindo às vezes pequeno, se sentindo, né, o cocô do cavalo do bandido, às vezes, não sei, para alguns, e aí pode ser a energia da outra pessoa. Tá? Vamos ver aqui com o baralho cigano. Não, 7 de copas. Deixa eu clarificar esse 7 de copas aqui. 7 de copas tá falando do quê? Do cavaleiro de ouros. Você não consegue seguir por um caminho. Pode ser que tenha situações do passado que venha te atrapalhando, né? Um passado que não tenha sido bom, porque o 6 de copas fala de nostalgias relacionadas a uma situação do passado. Então pode ser que você tenha vivenciado uma situação no passado, né? E como tá no invertido, porque aqui fala de boas saudades, de coisas boas, de situações legais que aconteceram na vida e que trazem uma determinada saudade. Mas como tá no invertido, me fala muito sobre até algumas inseguranças relacionadas ao teu passado, a coisas que aconteceram no teu passado que não foram tão legais assim. E aí é como se hoje você não conseguisse se direcionar para situações mais concretas, que exijam um pouco mais de postura, um pouco mais de firmeza, um pouco mais de direcionamento, um pouco mais de responsabilidade. E que de determinada forma, às vezes até você se culpa, ou a pessoa, enfim, gente, se não é você, se é você, aceite. Né? Porque tem uma parada aqui dizendo de uma pessoa que não aceita. Talvez você já tenha percebido que você é assim, você não aceite. Ah, isso não é comigo, essa leitura não é pra mim, não tá falando comigo. Gente, pelo amor, a gente precisa evoluir. E pra evoluir, a gente tem que entender quais são as nossas limitações. O propósito da nossa vida é vencer a nós mesmos. Se existe, sim, uma parada em mim que eu preciso corrigir, né? Um comportamento meu errado, que acaba prejudicando a mim mesmo, um padrão ruim. Eu me acho o alecrim dourado, todo mundo me machuca.
Deixa eu ver esse comportamento meu, se isso aqui não é excesso de carência, deixa eu ver se isso aqui não vem de um trauma meu da infância, vamos fazer uma terapia, vamos... Porque a gente precisa evoluir. E às vezes a nossa dificuldade de entender que nós precisamos evoluir, né? E isso é uma dificuldade que o nosso ego tem, né? Nosso ego, ele não quer, ele quer estar sempre certo, a gente quer estar sempre certo. A gente quer sempre ter razão sobre o outro. Ah, não foi eu que errei, foi fulano que errou. Tá? Foi fulano que errou, a culpa é de fulano, eu não vou assumir essa culpa não. E não, a gente sempre tem um pouco de culpa. Tá? Eu tenho culpa, você tem culpa, às vezes eu tenho mais um pouco eu tenho culpa e responsabilidade, às vezes você só tem culpa ou vice-versa, tá? Mas todo mundo tem culpa e também um pouco de responsabilidade em tudo que estamos envolvidos, e é claro, lógico que estamos falando de situações cotidianas, tá, minha gente? Lógico que existem situações em que a gente não tem nem culpa nem responsabilidade. Como são casos de acidentes, muitas vezes. Alguns de nós não temos, mas outros sim, né? Beber e dirigir, por exemplo, você está assumindo a responsabilidade de ferir alguém, por exemplo, né? 2 de ouros, baralho cigano. Do que é que está falando? A criança... E olha só, essa carta fala que quando nós somos crianças, a gente não tem noção mesmo nem do nosso tamanho, quanto mais do tamanho do universo. A criança se acha o centro do universo, ela sempre pensa que ela é o centro do universo. Ela sempre quer tudo na hora dela, do jeito dela. Sabe a parada do ego que eu falei, né? O que é existe um mecanismo no nosso cérebro que é o que faz a dissociação, né, entre o que é certo, entre o que é errado, entre o que é socialmente correto. E é quando, por exemplo, a criança, ela chega no meio do shopping e ela quer aquele brinquedo. A mãe não dá, a criança, ela não entende que aquele não é o ambiente para ela chorar, para ela espernear, porque o ego dela desconhece os limites ainda, porque nessa idade a gente é movido mais pelo id, que o id é quem atende os desejos, e a criança começa a espernear. E é mais ou menos isso aqui, é como se você ainda tentasse de alguma forma equilibrar as situações, né? Porém, existe uma criança um pouco ainda desequilibrada dentro de você. Deixa eu clarificar a carta da criança para eu achar as palavras corretas da carta da criança. Exatamente, exatamente. É como se você ainda estivesse passando por um momento muito infantil. Ou estivesse passando por um momento muito infantil agora. Ou você estivesse indo para um estado muito infantil. Talvez você esteja vivendo uma parada de um desequilíbrio emocional, gente, que tá levando você para um espaço muito infantilizado da sua personalidade. Ou essa pessoa tá... E aí é quando a pessoa se sente muito carente, quando a pessoa se sente muito fragilizada, quando a pessoa começa a cobrar muita atenção do outro, quando a pessoa começa a fazer birra, a reclamar de tudo, a dizer que o outro não dá atenção, não dá carinho, não dá isso, não dá aquilo, cobrar exacerbadamente o que não pode, não é socialmente. E aí, quando eu falo socialmente, não é eu querendo dizer que a gente deve seguir padrões sociais, não. Padrões sociais de convivência, por exemplo, né? Padrões saudáveis de convivência, que é você respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, o limite do outro. E aí, aqui eu sinto como se você estivesse passando por um determinado desequilíbrio emocional. E aí, entenda emocional, porque eu tenho algumas cartas aqui que me falam, né, dessa coisa, desse momento de não ter muito equilíbrio nas escolhas. Tem algumas fantasias aí pairando no ar, te tirando um pouco do chão, te tirando um pouco da realidade. E aí você chega nesse espaço muito infantilizado e isso vem por algumas carências. Ai, sei lá, tem alguma coisa que eu não me perdoo da infância. Não sei, gente, tem uma parada disso aqui, tá?
E aí vocês já entenderam. E aí vocês não conseguem enxergar uma situação com um pouco mais de maturidade. Clarifica aqui a terceira linha para mim. Exatamente, olha só, dentro de você, você recebe a carta da casa, no baralho cigano, fala do nosso espaço interno também, né? E aqui eu vejo que dentro de você, você não consegue se desprender de situações passadas, você não consegue se desprender de nostalgias, e você tá provando um lado muito amargo da vida, sabe? Um lado muito ruim. Você merece mais doçura na tua vida, você merece mais amor, você merece mais carinho, até mesmo de você mesmo, de você se perdoar, de você se compreender. A carta da casa. E aí é necessário que exista uma cura. Olha só a carta da cobra no invertido. A cobra no invertido, ela fala sobre trocar de pele, sobre você ressignificar alguns momentos e até mesmo sobre fechar alguns ciclos, tá? Porque a cobra, ela traz essa energia aqui para essa situação, e notem que veio na mesma carta da linha de Rainha Má, de você até mesmo estar se envenenando, sendo tóxico com você mesmo, né? Quando traz aqui essa energia do 9 de espada, é você sendo tóxico com você mesmo, é você trazendo para dentro de você uma amargura, um veneno. Porque veja, a carta da cobra, ela está voltada para dentro da casa, é como se essa cobra ela fosse entrar dentro dessa casa. Ou seja, o perigo, a maldade, a mentira, a autoenganação, a autoobsessão, tudo que é de ruim, que vai causar um dano imensurável na tua emoção e na tua razão também, tá entrando através de você mesmo. É basicamente isso, cara. Ai, que leitura, viu, gente? Vamos lá, clarifica a terceira linha para mim. Tem umas coisas que caem aqui, né? E aí, e olha só, né? Existe essa parada de você cortar as ilusões, a foice, e ela veio no invertido. Então a foice, ela fala desse momento até julgamento. Chegou a hora de cortar, chegou a hora de tirar. Chegou a hora de limpar essa energia, de limpar esse terreno, de fazer essa colheita, seja ela qual for. Eu sinto aqui uma parada de um momento julgamento. Essa carta me caiu aqui muito como julgamento. Sabe? A hora do corte. E aí é como se você não estivesse cortando emoções. 7 de copas são muitas emoções dentro de você. E aí você fica preso, envolto aqui, ó, no meio desse milhão de pensamento, remoendo as feridas. Né? Veja que os tomates, eles estão todos esbagaçados, remoendo as feridas. Só que, e aí você não consegue se lançar para os novos propósitos, para os novos desafios, para coisas mais sólidas, para coisas mais seguras, para espaços mais organizados. A foice, por favor. Obtariou a foice. A foice, gratidão. Aí o que é que acontece? A torre no fundo do deck. Aí o que é que acontece? Quando é momento de chegar às novidades, o corte não foi feito, né? Quando é para chegar a felicidade, quando é para chegar a satisfação, quando é para chegar a alegria, os bons momentos, as pessoas novas, as situações verdadeiras, elas não chegam porque o corte não foi feito. O julgamento, ele não foi feito da maneira correta. A escolha não foi a melhor escolha, não foi a escolha feita com a certeza. Não foi a escolha feita com o pé no chão e com maturidade e equilíbrio. Tá? Então, é necessário organizar um pouco a mente, sabe? Colocar-se em um espaço de observação. A torre no baralho cigano fala muito desse olhar de cima, desse espaço de observação. Eu vou olhar o que está acontecendo realmente na minha vida. E se para alguns aqui ficou muito difícil, né? Olha só, quem é que está atrás da torre? A carta da raposa. Só confirmando o que eu tô falando para vocês. Entrem na torre e fiquem observando a situação.
Observem também quem são as pessoas que estão convivendo com vocês. Porque entre elas pode ser que existam pessoas muito ardilosas, existam pessoas que realmente prejudicam a tua vida de determinada forma. E que talvez você já pudesse ter tirado essas pessoas da tua vida, assim como também você já poderia ter cortado algumas mágoas. Você já deveria ter se desprendido de algumas situações lá do teu passado, mas que você ainda mantém preso na tua energia de alguma forma, e isso te envenena, né? Você está produzindo um antídoto contra o seu próprio coração. Olha quem tá aqui no fundo do deck, a carta do coração invertido, né? É quando não existe essas emoções positivas, não existem essas boas emoções por dentro do teu espaço interno. Porque de determinada forma, primeiro, você se coloca como o centro do universo. Tudo te atinge, tudo te fere, tudo te destrói. Porque parece que tá tudo contra você. Sendo que não, a gente é só a poeirinha de cósmica, a gente é um nada no meio de tantos universos. Então, não é tudo sobre você, não é só sobre você. Não é sobre você o tempo inteiro, né? Às vezes o outro era o limite, era a vontade, era o desejo do outro, não foi contra você. Foi a necessidade do outro, enfim, que teve que falar mais alto que a sua naquele momento. Cara, não é 100% sobre a gente. Não é nem 50% sobre a gente, sabe? Às vezes assim, a gente se acha o centro do universo mesmo em alguma coisa. E quando a gente percebe que não, há uma frustração muito grande nisso também. Apesar de eu entender que a situação aqui é de muito mais tempo. Aqui pode ser situações de infância, mas é muito forte coisa de passado aqui, cara. Muito forte coisa que já deveria ter sido cortado. Olha só, é muito forte coisa de passado aqui. 4 de copas, 6 de copas, todas essas cartas falam de situações passadas. A carta da criança fala da tua, né, pode falar da tua vida passada, do teu momento passado. Enfim, gente, eu vou tirar, a leitura já vai em 31 minutos e as leituras da semana agora são bem mais curtinhas, né? Eu vou tirar 2 cartinhas do Oráculo dos Anjos como forma de conselho para vocês diante dessa situação, mas olhe de cima, né? Suba lá na torre e observe essa situação direito, veja quem são as pessoas que estão ao seu redor, mas acima de tudo, se observe o estrago de lá de cima, de um ponto de vista melhor, mais alto. É como se isso aqui fosse a carta do dependurado, sabe? Olhe sobre outra visão, olhe sobre outro prisma. Abra a mente. E também, gente, baiano fala gente e come vatapá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Enxergue as coisas por outro ângulo, viu, leão? Ou, se você tá aqui espiando a vida de um leonino, ele tá ferrado, porque ele precisa ver as coisas de outra forma. Arcanjo Ariel, prosperidade. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. E olha só, intuição e sonhos. Essa carta fala sobre sonhos, tá? Então, existem sonhos para que você possa manifestar, só que você precisa trabalhar em direção a eles. E o universo vai começar a prover quando você começar a manifestar. Suas necessidades materiais serão fornecidas conforme você segue a sua intuição e manifesta os teus sonhos. Como que vai seguir a intuição se a pessoa está aqui presa em mágoas do passado, presa em situações ruins? Como se a mente, os chakras estão totalmente bloqueados aqui? Não tem como escutar a intuição aqui nessa situação. Tem que existir uma cura, sabe? Do espírito aqui, mais do que para... Do espírito aqui, gente, vibrar numa energia um pouco menos densa. Arcanjo Zadkiel, e olha só,
Clare audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente ou de outras pessoas. Escutem a intuição de vocês, escutem a espiritualidade de vocês, porque eles estão direcionando e estão falando a vocês aí na cabecinha de vocês o porquê de toda essa situação. Então, você sabe da verdade, é só escutar. A verdade está sendo dita, entregue a você através dos teus próprios pensamentos e dos teus próprios... das tuas próprias evidências, daquilo que você vem enxergando sobre essa situação. Tá bom? E é isso aí que eu tenho, meus amores. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta, me diz o que é que você achou sobre essa leitura, se ela tem... se ressoa com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, o teu comentário, a tua participação, para que o universo entenda que você vibra nessa egrégora, que você quer continuar recebendo as mensagens através deste canal, tá bom, meus amores? Beijos de luz, sejam luz, e até a próxima semana. Tchau!